O Salão Celestial, outrora governado pelo Overgod, era onde todos os conflitos terminariam. Era conhecido como o Palácio de Mil Deuses, um lugar onde todas as divindades se reuniam e discutiam questões com outros deuses antes de apresentar seu caso ao Overgod para julgamento. O deus em questão seria então promovido ou removido. Sob o brilho do Overgod, os muitos mundos menores no mundo dos deuses estavam funcionando sem problemas. No entanto, o Overgod já caiu em um sono agora. Este lugar perdeu o seu propósito original e prestígio, transformando-se em um lugar para os deuses conversarem. Umberleigh parecia estar relembrando o passado. Os deuses estão agora divididos em diferentes campos, cada um assumindo esquemas e tramas laboriosos à medida que acumulam riqueza e poder. Eles olham para a sede do Overgod. A voz dela ficou mais fraca quanto mais ela falava, e se tornava cada vez mais distante. As portas do Salão Celestial pareciam zumbir com os hinos dos deuses e a lei do espaço-tempo. Umberleigh gesticulou como se estivesse destrancando quando ela chegou, e eles assentiram e se abriram. A luz sagrada irradiava do Salão Celestial em um instante, brilhando intensamente com a dignidade que acompanhava o poder. A vontade mundial do mundo dos deuses, seu Overgod. Então, tem estado dormindo dentro do Salão Celestial. Leylin imediatamente reconheceu essa aura, era semelhante àquela que ele havia experimentado no mundo dos magos. Era como se o Overgod fosse a totalidade do mundo dos deuses. Mesmo que ele só tivesse entrado em contato com a vontade mundial do mundo dos magos e também quando estivesse em profundo sono, ele não poderia estar errado sobre isso. Leylin parecia sentir uma afinidade com a vontade mundial, querendo se submeter a ele. É realmente um Overgod tão assustador, apesar de estar dormindo profundamente. Se não fosse pelo batismo que experimentei na minha transmigração, e minha essência sendo a de um mago, essa influência teria sido ainda maior. Passe as portas e o Salão Celestial afirmará sua posição como uma divindade. Umberleigh entrou no corredor primeiro, e quando Leylin entrou ele sentiu vários olhares penetrantes em seu corpo. Os olhares dos seres divinos continham hostilidade, ódio, curiosidade, apatia e uma miríade de outras emoções. Os olhares dos deuses maiores, em particular, poderiam até mesmo aniquilar instantaneamente alguém com poder lendário. No entanto, Leylin era um deles agora, e ele estava aqui apenas com seu avatar. Ele não tinha nada a temer. Assim, ele entrou no Salão Celestial com passos extremamente leves. Asterisco boom. Asterisco neste instante, uma vontade que carregava as mudanças de tempo espreitava em sua alma. Se não fosse por ele renascer uma vez no mundo dos deuses, sua identidade teria sido exposta. Mesmo assim, Leylin teve que proteger freneticamente seus segredos, o AI. A luz de chip piscando continuamente em seus olhos. Uma confirmação final da minha identidade, hein? Tão forte, Leylin sorriu abertamente, mas ele demonstrou uma expressão de conforto. O Salão Celestial retumbou quando um novo pedestal divino se ergueu do chão. Leylin havia passado pela inspeção, confirmado como sendo nativo do mundo dos deuses antes de ascender. Somente depois que a terrível inspeção terminou, Leylin olhou em volta do Salão Celestial em paz. Poderosas ondas de energia irradiavam dos pedestais com assentos dourados, carregando uma marca de força de origem. Leylin poderia dizer as identidades de cada um com apenas um olhar. Deuses maiores, deuses intermediários, deuses menores. Bons deuses, deuses neutros, os perversos e os caóticos. As poltronas estavam dispostas de forma irregular, mas era uma visão pitoresca que parecia ter alguma ordem. Os deuses maiores mantinham os assentos na frente, seus pedestais mais de 10 vezes maiores que os dos deuses menores. Além disso, os deuses do mesmo alinhamento estavam sentados juntos. Como um mero deus menor, o pedestal de Leylin se erguia na parte de trás daqueles com o alinhamento maligno. O próprio assento de Umberleigh estava a uma distância razoável, perto daqueles do alinhamento caótico também. Sua força como um deus intermediário irradiava, empurrando os assentos de deuses menores para longe dela. Ela enviou uma mensagem para Leylin quando ele se sentou. Você pode ver as leis que o Overgod criou aqui. Mesmo os deuses maiores não podem fazer nada sobre isso. Além disso, geralmente deixamos um avatar neste lugar para facilitar o contato entre si.
Leilin assentiu em compreensão. Ele lançou um olhar casual para TYR e Mistra nos campos bons e neutros, seus olhares para ele carregando grande hostilidade. Claro, Leilin não estava com medo. Afinal, o próprio Vergod havia estabelecido as leis neste lugar e, mesmo que um avatar morresse, não era grande coisa. Só o Salão Celestial perdeu seu propósito original quando o Vergod entrou em seu sono, transformando-se em um local para conversas e discussões, hein? Leilin acariciou seu queixo, enquanto sentia os olhares óbvios dos deuses ao seu redor. A maioria dos deuses no alinhamento maligno olhou para ele alegremente, como se estivessem morrendo de vontade de saber o que seria de Leilin depois de enfrentar a ira de dois deuses maiores. Era um instinto básico para que eles planejassem e traçassem uns contra os outros, e estavam dando algum respeito a Leilin por não participarem da batalha. Era extremamente normal que eles olhassem para ele em tom de tristeza. Havia um olhar de medo entre os muitos que continham zombaria, e isso era especialmente familiar para Leilin. Ele se virou para a fonte desse olhar, encontrando o avatar de Kurtuma, o deus Kobold. Seu brilho divino parecia bastante obscuro, provavelmente os efeitos posteriores de ter que mover seu reino divino. Com os dois no mesmo acampamento, Kurtuma estava sentado perto de Leilin. No entanto, seu assento estava atrás do de Leilin, aparentemente porque seu posto divino era mais baixo que o dele. Leilin sorriu ao encontrar o olhar respeitoso e adulador desse deus Kobold, mas no fundo ele era desdenhoso. O deus Kobold estava agora com medo de suas proezas, mas se houvesse um dia em que Leilin conhecesse sua morte, este deus seria o primeiro a pular para fora e arrancar um grande pedaço de carne de seu corpo. No entanto, Leilin nunca lhe daria essa chance. Kurtuma estava destinado a viver sob sua sombra toda a sua vida. Com as lutas banidas e apenas avatares presentes, a atmosfera no Celestial Hall foi extremamente relaxada. Havia até muitos deuses conversando em grupos nos cantos do salão. É realmente um bom lugar para conversar. O olhar de Leilin varreu os deuses, e ele imediatamente notou o centro do salão. Um enorme trono foi erguido naquele lugar, para ser usado pelo líder dos deuses. Parecia unificar todas as divindades, como se fosse o núcleo do mundo. A astúcia de Leilin dizia-lhe que um ser poderoso estava profundamente mergulhado naquele trono. A radiação das leis do lugar era evidente, semelhante ao que aconteceu no mundo dos magos. Havia uma camada de cristais de força de origem selados ao redor do trono do Vergod, formando uma montanha de força de origem. Isso é, cristal do mundo. Leilin imediatamente reconheceu esse cristal. No entanto, parecia ainda mais útil do que no caso de Char, capaz de proteger e não apenas selar. O trono estava selado dentro do cristal do mundo, e o Overgod estava dentro, profundamente adormecido. Os cristais do mundo eram dezenas de milhares de vezes mais poderosos que a força de origem, e mesmo os deuses maiores não seriam capazes de desmembrá-los, mesmo se eles unissem forças. Foi essa camada de proteção que permitiu ao Overgod unificar os deuses e permanecer segura até hoje. No entanto, Leilin olhou para os assentos dos deuses maiores na frente, seu rosto cheio de ridículo. O mundo Will obviamente se selou para se proteger desses deuses maiores. Parece que já detectou que era em desvantagem quando entrou em seu sono. Isso era uma questão de curso. Agora que os deuses maiores estavam no ápice do mundo dos deuses, alguns com certeza gostariam de dar o último passo para se tornar o novo Overgod. Este desejo só seria amplificado pelo sono atual do Old Will. As únicas razões pelas quais o Overgod sobreviveu até hoje foram que o cristal do mundo estava protegendo, e os deuses maiores estavam sendo suprimidos um pelo outro. De fato, as testemunhas mundiais do mundo dos deuses e do mundo dos magos foram as mais poderosas na guerra final. Olhando para a configuração aqui, parece que os views do mundo estavam completamente no nível 9 ou bem próximos, incomparavelmente perto da imortalidade. Mesmo com seu olhar divino, Leilin só podia ver uma mortalha de luz dentro do cristal do mundo, incapaz de ver a aparência original do Overgod. As leis ao redor do cristal pareciam ser muito benéficas para todas as divindades, então eles deixariam seus avatares aqui. Era como os magos observando as leis no mar da força de origem. A afinidade que os deuses tinham pela força de origem aumentaria no salão celestial, tornando mais fácil para eles gerar mais força divina.
Leilin viu vários avatares sentados em silêncio na área, alguns até transformados em pedra. Eles aparentemente estavam no meio de compreender algumas leis, e possivelmente estavam apenas a um passo de se posicionar. Eu deveria pensar em uma maneira de lançar um ataque devastador antes que a guerra final comece. Leilin olhou para a cadeira real do Overgod, seus olhos aparentemente cheios de reverência. Deuses ainda maiores, que se destacaram nas profecias, jamais descobririam suas verdadeiras intenções. Eu provavelmente deveria usar as ambições desses deuses maiores. Isto não será uma ideia tão ruim. Os pensamentos de Leilin eram tão rápidos quanto um raio, e ele imediatamente elaborou um plano que provavelmente teria sucesso. Os deuses maiores queriam o trono para si mesmos, então ele poderia apenas acender as chamas ao lado e colher os maiores benefícios com o mínimo de esforço. Colocar os deuses uns contra os outros antes da guerra final era a melhor maneira de usá-los. Não importa o quão alto e poderoso você seja, quando o Overgod voltar, o que vocês vão se tornar? Um que não se torna eterno é só uma formiga. Os olhos de Leilin continham uma fria apatia quando seu olhar percorreu o salão celestial. Quando a guerra final recomeçou, quantas dessas divindades cairiam? Com apenas um pensamento, o interesse de Leilin foi despertado. Ele deixou seu avatar no salão celestial, deslocando a maior parte de sua atenção para seu corpo principal em seu reino divino.